Tava precisando de um porta-lápis pra levar pro meu trabalho. E aí eu não tava gostando de nenhum que encontrei pronto. E eu comprei esse aqui de MDF pra fazer e levar pra lá. E aí eu tive a brilhante ideia de gravar um vídeo fazendo esse porta-lápis. E aí é isso, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer, os materiais que eu vou usar. E quem quiser fazer alguma coisa de MDF, já vai ter algumas dicas por aqui. A primeira coisa é uma tinta PVA branca, porque eu vou fazer ele branco com detalhes em rosa. Só que a tinta PVA leva umas 8 mãos pra fechar, é muita coisa. Então eu vou misturar essa bisnaguinha de tinta acrílica. Vamos ver se dá pra ver. Tinta acrílica da Acrylex, eu adoro essa marca. Junto, que ela vai fechar umas 3 mãos bem mais rapidinho. Vou botar, vocês vão botar aqui meia bisnaguinha mais ou menos. Um pouco menos. Vou misturar com o cabo de um pincel que eu quase não uso. Mistura, 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 mistura. Pra ficar bem concentrado. Vou colocar tinta branca num potinho transparente ou qualquer potinho sujo pra pintar o meu porta-lápis. Primeira coisa, eu vou dar uma mão branca. A única coisa que não pode ficar é aquelas partes mais grossas, com um pincel largo, bem macio, porque ele espalha a tinta melhor e eu levei muito tempo pra descobrir isso, mas pincéis macios são melhores. E aí a gente vai pintar. E eu tenho uma dica pra dar pra gente secar ele mais rápido. Eu só aprendi isso quando eu fui fazer o curso, eu nunca tinha pensado nisso, mas é usar o secador. Eu terminei de secar com o secador, eu não pintei a parte de baixo ainda, essa é a última parte que eu vou pintar. Depois que eu terminar de pintar e antes de decorar, eu vou pintar a parte de baixo. E aí eu vou dar mais uma mão de tinta, uma demão de tinta. Menos aqui, nesse quadrado e nesse quadrado, que eu vou passar tecido. E não tem necessidade de pintar, de fechar o branco. Só precisa dar uma mão, que é pra não aparecer a cor da madeira embaixo do tecido, por mais escuro que ele seja. E mais uma mão de tinta. Oi, agora eu terminei de secar. Vou dar a terceira mão de tinta. Tem que ser uma mão mais levinha pra fechar bem e não ficar nenhuma marca. Ele já tá bem fechadinho até, ó, comparado com a primeira e com a segunda. Mas eu vou dar mais uma mão pra garantir que fique bem pintadinho, bem fechadinho. Eu comprei uma coroa. Uma coroinha super fofa que eu vou colar aqui. E eu vou pintá-la de rosa, já vou mostrar pra vocês. Com um pincelzinho assim, ó, menorzinho. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. E eu vou usar uma tinta acrílica fosca da Corfix. Deixa eu ver se vai aparecer. Corfix. Essa aqui é o rosa pink. Pra pintar a coroa. Essa aqui eu não vou colocar no potinho, eu vou usar a própria tampinha da tinta pra pintar. Um pincelzinho menor eu vou branco, mas quem quiser pode fazer de outras cores. Vai sair muito mais barato, eu paguei R$10 no porta-lápis cru de MDF. Eu acho que foi R$1,50 a coroazinha. Isso que aqui em Florianópolis o MDF é mais caro. Lá no Rio de Janeiro eu comprava ele bem mais barato. E as tintas também, a tinta rosa foi R$3, mas dá pra usar pra muita coisa, vem bastante tinta. E a tinta branca eu também vou conseguir usar pra mais coisas depois, então preciso ficar muito preocupada, né? Tinta branca acho que foi R$5 e o pote é bem maior. Mas como é tinta PVA, a tinta PVA é mais barata, mas a colorida PVA eu não recomendo. Eu terminei de dar as 3 mãos aqui na coroa. E na parte de fora do porta-lápis, agora eu vou pintar o fundo. Também 3 mãos, do mesmo jeito que a gente fez aqui. E assim que eu terminar, eu volto pra gente começar a parte de tecidos, de colagem. Que aí eu vou dar umas dicas bem legais pra vocês. Oi! Agora que eu já terminei de pintar, agora tá sujei aqui de rosa, mas não tem problema. Pintei embaixo. Eu vou passar o verniz. Eu vou usar esse verniz aqui. Verniz acrílico brilhante.
Ele tem que ser a base d'água, ele não pode ser a base de solvente. Porque o verniz com a base de solvente, ele estraga o pincel e ele fica muito melecado, a pintura não fica legal. Então eu vou usar esse verniz. Agora que eu terminei de envernizar as partes onde vai ficar direto a tinta, eu escolhi esse tecidinho aqui, que ele é xadrez, cor de rosa, pra fazer o contorno. Aqui em Floripa tem algumas lojas que vendem o tecido em retalho, então você não precisa comprar um pedaço muito grande. E aí eles vendem por R$3 um pedaço pra fazer algumas peças. E aí eu já tinha aqui em casa esse xadrezinho. E como eu gosto muito de rosa, eu vou usar ele. Espero que dê. Não sei nem se dê. Dá! E aí a gente vai cortar. Primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar esse acabamentozinho aqui, ó. Estão vendo que a ponta dele fica diferente, porque nas lojas eles cortam com a mão e aí fica esse desfiadinho. E aí eu vou cortar com a tesoura bem retinho pra ficar o acabamento mais bonitinho na caixa. Eu cortei aqui o tecido, ó, pra fazer o acabamentozinho bonitinho. E eu vou tentar cortar também aqui, ó, um pouco, mais ou menos, um pouquinho só acima do que ele vai ficar, pra não estragar muito o tecido. E aí a gente pode usar pra outras coisas. E aí, tá aqui meu pedaço de xadrez. Vou pegar cola. Eu uso essa cola aqui, Cascoreis. É uma das melhores colas que eu conheço. E deixa eu abrir ela aqui, tá um pouquinho seca. Vou passar aqui. Com um outro pincelzinho, eu vou espalhar bem a cola. Eu recomendo sempre usar outro pincel pra cola, porque ele fica meio durinho, mesmo lavando bem. Então, pra não estragar o pincel que a gente usa pra tinta, vamos usar outro pincel pra passar a cola. Passar a cola bem dos 4 lados, pra depois colar o tecido de uma vez. Vou cortar bem retinho a primeira pontinha. Porque nessa primeira pontinha a gente não vai mexer. E aí eu vou começar colando aqui atrás o tecido de baixo pra cima. Terminei de colar o primeiro, eu vou recortar e fazer a mesma coisa aqui no segundo. E secar com o secador. Depois que eu terminar de secar com o secador e não ficar mais molhado da cola, eu vou passar um truquezinho pra vocês, pra gente conseguir fazer o acabamento aqui em cima e aqui na lateral. Bem perfeito. Vamos lá. Agora que eu terminei de secar e cortei o excesso, só o excesso de tecido que tava aqui, eu vou passar um produto em cima do tecido que se chama Termolina Leitosa. Esse produto é que faz a gente conseguir dar o acabamento no tecido sem precisar ficar recortando. Tem que passar no tecido todo, tá? Que senão ele fica manchado, ó. E eu venho com o pincelzinho em todo o tecido e passo nele. Bem nas pontas, que é onde a gente vai precisar lixar bem depois, tá? Ele funciona pra deixar o tecido como se estivesse engomado, assim, o tecido fica mais duro. Agora que eu terminei de secar a parte da termolina, vou vir com uma lixa normal, essa que eu tô usando é 220. Eu nem sei a marca, porque eu recorto em quadradinhos. Vou dobrar ela aqui no meio e vou lixar essa parte aqui, ó, que tá sobrando. Ó, vamos lá. Vou segurar aqui em cima e vou lixar bem no canto. E aí o tecido rasga certinho. Ele acaba descolando um pouquinho aqui a ponta, mas depois a gente vai recolar, não tem problema. E a gente vai fazer isso para todos os cantos. Agora, por último, vem a parte da coroa. Que eu vou colar a coroazinha aqui. Eu tinha pintado de rosa. E eu tenho uns adesivos de pérolas e eu vou enfeitar minha coroa com pérolas. Eu resolvi botar as pérolazinhas só aqui embaixo, ó, eu já coloquei, como vocês podem ver. E eu vou colar essa coroa aqui. Mas para que ela fique bem firme, não caia,
Eu vou colar com cola quente. Eu liguei a pistolinha de cola quente, ela tá até derretendo aqui já, na tomada. Grudou. Pronto. Pra colar aqui. Eu vou passar a cola quente. Vou tirar esse excesso porque ele seca mais rápido. E vou passar a cola quente atrás da minha coroa. E vou colar. Bem simples. Colar. Só. Colei minha coroa. Está colada aqui. Bem colada. E eu vou passar uma renda aqui para dar um destaquezinho mais bonitinho. Também vou colar a renda com cola quente, porque a cola normal para colar renda assim, uma rendinha assim fina, ó, ela acaba descolando, demora muito para secar, nem com o secador seca direito. Então, minha tomada é pequena. Eu vou começar colando aqui na frente, que é onde eu vou fazer o laço depois. Então o laço vai acabar escondendo o remendo da renda. Aí eu colei a renda aqui, vou cortar o excesso e vou fazer um laço com essa própria renda aqui. Como eu vou fazer o laço? Vou cortar uma parte assim e vou colar as duas pontas juntas. Essa é a primeira parte do laço. Ele é assim. Eu vou colar ele assim. Vou fazer ele dar uma volta aqui atrás. Eu vou pegar a cola quente. Vou colar primeiro uma pontinha. Vou dobrar ele, ó, colei aqui atrás, vou dobrar, vou passar a renda aqui e vou colar em cima da que eu acabei de colar. Pronto, e vou cortar o excesso também. E vou colar o lacinho em cima do meu remendinho aqui pra não aparecer. Deixa eu ver aqui a cola quente. Vou passar a cola quente aqui. E vou colando sempre o lado que a gente passou a cola antes para dentro. Isso. Deixa eu tirar a cola quente daqui, tá grudando cola pelo chão inteiro. E aí ficou assim. Meu laço de renda ficou aqui. Eu vou colar uns traizinhos, assim, umas pérolazinhas aqui também. Vou mostrar pra vocês. São pérolas adesivas, elas vêm numa cartelinha assim, ó. Eu comprei numa loja especializada pra artesanato, em geral, assim. E vende umas coisas super incríveis lá. Quando eu for lá de novo, deve demorar, é perto do meu trabalho, mas deve demorar porque eu tenho muita coisa em casa. Eu vou gravar vídeos pra vocês de lá. Pra vocês conhecerem essa loja incrível, que é realmente muito legal. Eu colei as perolazinhas aqui, com uma florzinha, bem bonitinho, e o porta-lápis está pronto! Meu porta-lápis ficou assim, ó, vou mostrar pra vocês. Tudo branquinho. Foi isso, a gente fez o nosso porta-lápis. Espero que vocês tenham gostado. E depois eu vou postar fotos dele na minha mesa do trabalho, pra vocês verem como ficou ele num lugar pronto, tá bom? Beijinhos, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.